Minutos com Deus. A palavra rezar é repetir textos da palavra várias vezes, continuamente, sabe? Que não é o adequado, né? Não é por rezar 30 vezes a mesma oração que aquilo vai fazer um efeito maior perante Deus. Não. Essa repetição não é uma coisa assim da prática instruída pela Bíblia e pelo Espírito de Deus. O que Deus instrui é as orações doutrinárias, que nós extraímos as promessas de Deus, as verdades de Deus e coadunamos ela num bloco de recitar aqueles versículos. Lá no site Pão de Judá, você, num programa, não sei se faz um mês anterior, falou que tem as orações lá, uma seção no aplicativo Pão de Judá, tem um ícone lá, uma janelinha que diz assim, orações. Então você abre ali, tem 40, 50 orações. Aí muitos dizem para mim, isso aqui não é rezar? Digo, não é rezar. Por que tem essas orações e o que significa essas orações? Significa um parâmetro para aquelas pessoas inexperientes fazer orações para conseguir determinada libertação, alcançar alguma coisa, conquistar alguma coisa com Deus. Então, eu estou com um problema com um filho, então eu vou lá no índice das orações, vou lá, filhos com problemas, oração para filhos com problemas. Então o pai e a mãe vão pegar aquela oração e vão começar a fazer, pessoalizando a petição para eles, que aconteça aquilo que está ali escrito na vida do filho dele. Mas isso não é uma reza. Isso é citar as promessas de Deus, de que alguém intercedendo, baseado no conhecimento dos pedidos e das necessidades do outro lado, está clamando diante de Deus para socorrê-los, né? Agora, depois que a pessoa amadurece na fé, não precisa mais daquelas orações, porque aí ele vai saber orar como convém. Aquilo é só para auxiliar os que são nécios no assunto, entende? Que não conhece o assunto, não sabe como elaborar uma oração e não sabe às vezes o que pedir direito para Deus, porque é complicada a situação, às vezes eles não sabem, né? Agora a palavra oração, ela acrescenta mais alguma coisa. Aí é uma junção de duas coisas, né? Orar, tracinho, ação. Então, a oração implica que eu pedi uma coisa, mas também vou fazer outra, para ganhar o que eu pedi. Não fica sentado esperando cair do céu. Então, eu estou pedindo para parar de fumar, vamos dar um exemplo. Aí eu vou lá, peço cigarro para compro uma carteira aqui todo dia, e achando que Deus vai fazer uma coisa totalmente mágica, e eu vou simplesmente parar. Não é assim. Eu tenho que não comprar o cigarro e não pedir para emprestado também. E dizer, Deus, eu estou aqui agindo, estou fazendo a minha parte. Eu não estou comprando e não estou colocando cigarro nos meus lábios. Agora, sustenta essa ansiedade, essa coisa ruim. Eu fiz a minha parte, tu tem que fazer a tua, Senhor. Fazer aquilo que a gente consegue e Deus, né, completa o que falta. Então, eu agi também. Então, vai haver momentos que eu não posso só falar com Deus. Eu também tenho que pedir coisas e nesse pedido que eu coloquei, eu também tenho que fazer coisas. Eu tenho que ter ação, né? Sim, mas alguns diriam, mas se eu fiz, aquilo ali é mérito meu, eu fui lá, fiz, não foi Deus que fez, em algumas situações, não é? E por isso existem alguns enganos em relação a isso, e as pessoas não enxergam que fizeram através de Deus, ou pelo dom que Deus lhe deu, ou porque Deus livrou de outras coisas, ou abriu aquela porta, deu aquele empurrãozinho, colocou a pessoa certa, a pessoa no lugar certo na hora certa, não é? Exatamente. E essa ação não é só do homem. O orar às vezes move Deus a agir também.
Então é dos dois lados.